Não tem essa de pai legal. Eu sou só um pai que está fazendo o que as mães sempre fizeram. Eu não sou exemplo por causa disso. Existe um grande cenário de irresponsabilidade? Existe. A mãe que está aí braba comigo assistindo esse vídeo agora, porque o traste não ajuda em nada, ela tem razão? Sim, minha amiga, você tem razão. Você tem razão e eu concordo com você. A questão é que não é só isso. Tudo que ela falava, não, porque não é assim. Chegou na hora que ela disse, Manuel, eu estou aqui tentando ajudar o seu filho e você está tentando atrapalhar. Me explica qual é a sua intenção. Ser mãe é dádiva que vem de Deus, porção divina para os que são seus. Ser mãe é ter paixão, é tentar o impossível, fazer o sonho se tornar real. Ser mãe... Bem-vindas, bem-vindos ao Voz das Mães. Nosso projeto ele existe para informar, educar e acolher todas as mães e famílias atípicas. Hoje a gente tem a Voz dos Pais. A gente vai receber um representante de peso aqui para falar sobre a paternidade atípica, o pai do Ezequiel e do Isael. Manuel Soares, obrigada por você topar participar e representar carinho. O pai atípico também, né? São 6 filhos ao todo eu tenho, São 6 filhos. Tenho 6 filhos ao todo. Deixa eu começar te perguntando. A gente fala muito sobre 70%, 80% dos pais atípicos irem embora depois de receberem um diagnóstico, né? O que te fez ficar? Eu vou dizer a você que eu acho que não existia um pouco essa opção de não ficar. Eu digo a você que eu vivi em um lar de mãe solo. Eu conheço o impacto disso. Dos meus 6 filhos, eu convivo com 3 aqui em São Paulo, então eu tenho filhos que convivem só com a mãe. Entendo o impacto disso. Mas a partir do momento em que a minha paternidade, no caso do Ezequiel e do Isael, foi uma paternidade conectada, me afastar deles não era uma possibilidade. E aí eu acho que é muito importante a gente entender, porque às vezes a gente fica se perguntando o que fez o pai atípico ficar. Porque nós estamos presumindo que a gente já sabe o que fez o pai atípico ir embora. Faz sentido. E eu acho que a pergunta a ser feita é: por que o pai foi embora? Geralmente a resposta que a gente dá para essa pergunta é porque ele é um safado, sem vergonha, irresponsável, que merece... Eu entendo. E eu também sou profissional de xingar esse cara. E se nós precisarmos xingar esse cara, eu tenho aqui pelo menos uns 1.800 adjetivos que vai amaldiçoar até a 5ª geração dele. Mas no fim das contas a mãe volta para casa sozinha. Esse nosso exorcizar aqui, falando mal do cara, só é legal pra gente. Exato. Pra ele, sim, pro pai e tal, é ruim. Pra mãe é ruim, pra criança é ruim. Só é legal pra gente que exorcizou. Então eu acho que a pergunta que hoje eu tento no meu trabalho responder é por que esse pai foi embora, é a primeira pergunta. E a segunda é, como é que eu trago ele de volta? Porque ele vai precisar voltar. Com certeza. O mais rápido possível. Você já conhecia algum pai atípico antes do diagnóstico dos meninos? Você já conhecia essa realidade da maternidade atípica ou não? Cara, o que eu conhecia era as relações en passant desse tema, né? Era por alto, porque como jornalista, naturalmente, eu sempre vivi inúmeras realidades. Mas, tipo, ouvia falar de autismo, ouvia falar de nanismo, ouvia falar de hipertensão, ouvia falar de inúmeras situações. Mas não era uma situação a qual eu tinha organizado os meus olhos para observar com calma. Entende? Quando chega a condição das crianças, que isso é muito interessante, geralmente a medida que se faz para falar sobre esse tema é a partir do diagnóstico. Sim. Mas antes do diagnóstico vem a condição. Como que vocês começaram a perceber? Não é nem vocês, quem começou a perceber foi a Dinorá. Eu estava no meio da pandemia fazendo uma série de reportagens para o Fantástico, fazendo o Encontro, fazendo a de casa. Eu não tinha
canto de olho para entender nada. Que dirá visão? Então, a partir do momento que a Dinorá começou a se dar conta e começou também a ser alertada por amigos próximos, eu era negacionista, amiga. E era o que eu dizia, gente, a gente está no meio de uma pandemia, a criança está vendo todo mundo de máscara, o não desenvolvimento da fala não tem a ver com autismo, não. Tem a ver com a realidade de pandemia. Sim. E eu tinha, óbvio, né? Eu sou geminiano, sou também uma pessoa autista, tenho altas habilidades. Então, assim, você imagina, tenho TDAH. Mas você não imaginava nada disso Não antes? imaginava, mas hoje eu compreendo Sim. o cenário da leitura. Então, você imagina uma pessoa com TDAH, que é uma impulsividade absurda, uma pessoa com o QI acima da média, bem acima da média, e autista. Então, cara, quando chegou, a minha tendência natural era negar. Não aceitar, né? E neguei de maneira contundente, veemente e argumentada. Não era um negar de, não quero ouvir falar dessa bobagem. Não, aí eu ia para estruturas de negação bem fundamentada. Você participou das consultas até chegar a esse diagnóstico? Cara, eu participei até o momento em que a doutora me mandou sair da sala, né? Por quê? Que eu estava incomodando. Tudo que ela falava eu tinha contraponto. Tudo que ela falava não, porque não é assim. Chegou na hora que ela disse, Manuel, eu estou aqui tentando ajudar o seu filho e você está tentando atrapalhar. Me explica qual é a sua intenção. E aí porque ela ia dizer, esse menino ele tem dificuldade de olhar nos olhos. Eu, não, doutora, mas comigo, tal, não sei o quê. Ela disse, tudo bem, mas o mundo dele não se resume a você. Então, assim, de onde vinha também esse meu comportamento negacionista? Eu fui um pai muito improvisado, cheio de equívocos dos meus primeiros filhos. Então, quando chega o Ezequiel e o Isael, eu estou naquela plenitude da consciência paterna, disponível a ser o epicentro da vida dessa criança, que eu não consegui ser nos outros. Sim. E aí alguém chega para mim e diz, não, você não pode ser o epicentro. Como assim eu não posso ser o epicentro? Eu organizei para isso. Uma expectativa, né? Entendeu? Então, assim, eu acho que existe uma psique, existe uma anamnese emocional desse pai que, por conta das críticas que nós temos ao padrão de comportamento dele, a gente não faz, que a gente presume que é só um imbecil, irresponsável que abandonou o filho. Exatamente. A gente presume isso. E eu compreendo isso. E compreendo mesmo e faço coro com essas mães. Porém, nós precisamos ter um olhar um pouco mais aprofundado, exatamente, Nath, a partir do que você falou. Em alguns lugares, a taxa de abandono supera 80%. Sim. Eu digo a você, Nath, que se nós tivéssemos 1% dos pais abandonando, eu diria que é comportamental. Se eu tivesse 5% dos pais abandonando, eu até insistiria no comportamental. São esses caras que são safados. Se eu tivesse 10% abandonando, eu diria que tem um indício diferente aí. Mas agora, cara, não é disso que nós estamos falando. 80% é muita gente, né? Cara, você imagina se você comprar 100 carros e 80 veio com defeito. Aí você vai dizer que, não, veio com defeito porque o meu motorista dirigiu mal? Não, cara, você tem que falar com a montadora. Sim. Gente, 80% dos carros estão defeituosos. O que está acontecendo? Quem é que monta o ser humano que abriga a paternidade? Quem é que monta esse cara? Quem é a montadora? Sociedade, né? E como que a sociedade está olhando também para isso?
Quando o menino de 10 anos está na escola, quando nós começamos a fazer uma análise da história, e é isso, para você entender o presente, você precisa olhar para o passado. Sim. Senão você não vai entender o presente. Se você tentar entender o presente analisando a partir do presente, você está analisando a partir de uma foto e não de um filme. O menino de 10 anos, quando está na escola, ele não é incentivado a se conectar com o coleguinha com deficiência. Quando esse menino entra ali na sua puberdade, a menina com a deficiência intelectual, a menina com autismo, não está dentro da esfera de relacionamento. Quando essa pessoa entra no mercado de trabalho, pessoa com autismo, com deficiência intelectual, com síndrome de Down ou com qualquer outra neurodivergência, não está dentro do quadro de bom colega de trabalho. Pelo contrário, alguns inclusive começam a se sentir sobrecarregados de ter que aturar aquela pessoa. Sim. Ou seja, nós ensinamos essa pessoa a se afastar, a desprezar a neurodivergência. Foi o que nós ensinamos. Sim. Desde criança. Aí quando chega um filho com essas condições, a gente quer que essa pessoa produza um repertório de aceitação que não lhe foi ensinado. Então é natural que esse cara vá recorrer ali na biblioteca de comportamento dele. Vem cá, quando eu tenho pessoas nesse quadro, qual é a orientação que eu recebo? A orientação que você recebe é de você desprezar e se afastar. Eu acho que não só da questão da atipicidade da criança, mas também o pai, ele já não é... O Robson fala muito isso, né? Que ele não foi educado para ser pai. Que a gente já tem a mulher que já é educada para ser mãe desde criança, né? Já tem essa construção. O pai, eu acho que a nossa geração está sendo muito diferente de querer estar com os filhos mais, porque o pai de antigamente, ele saía de manhã, voltava à noite, beijinho só, e já não tinha essa criação. Você acha que tem isso também, essa relação ou não? Acredito que exista sim essa relação e ela é determinante para o cenário que nós temos hoje. E iria até um pouco mais fundo. Nós precisamos entender quais são os fatores ambientais que determinam essa cultura. Sim. Para a gente falar de paternidade no Brasil, de novo, você precisa fazer um resgate aí dos últimos 70 anos da paternidade, para você tentar entender. A minha paternidade é diferente da paternidade do seu companheiro. Sim, completamente. E é diferente porque, obviamente que eu não quero insistir nesse assunto, até para não criar desconforto com a galera aí do lado, mas analisem comigo. O seu pai hoje tem quantos anos? Quase 70. Quase 70. Então o seu avô está vivo? Não, faleceu já faz tempo. Mas ele teria aproximadamente uns 100 anos. 90. Tá, beleza. Então o seu bisavô teria mais ou menos uns 130. Isso. 135. Né? É. A minha mãe, por exemplo, convive com a minha neta. Eu tenho uma neta de 3 anos. A minha mãe é a bisavó da minha neta. Você consegue entender que o seu bisavô me compraria por R$400 no centro de São Paulo? Sim. Entende? Você chegou a conhecer seu bisavô? Cheguei. Você entende a loucura do que nós estamos falando? Sim. O seu bisavô poderia ter me comprado no centro de São Paulo. É muito sério, né? É muito pouco tempo. Há 135 anos, amiga, eu era uma mercadoria como essa caneca, que poderia ser comprada. E hoje eu sou pai. E eu sou pai atípico. Pra você ter uma ideia, no período da escravização, a forma que um pai tinha de demonstrar amor pelo filho era fazendo esse filho odiar ele. Porque se o filho amasse ele, quando esse filho fosse vendido, ele ia ser chicoteado. Então, para o filho não sofrer, ele ensinava o filho a odiar ele. Você entende uma estrutura social onde a demonstração de afeto é a produção do ódio? Com certeza.
por mais que hoje nós não vivamos na realidade da escravização, essas práticas de comportamentos, elas vão se perpetuando. Sim. Então, eu, por exemplo, não tive beijo de pai. A minha mãe dizia que amor era botar comida na mesa. Amor era te dar um calçado, uma roupa. E como que foi esse processo para você, dessa negação até a aceitação com todo esse contexto? Bom, é o que nós estamos vendo agora. Os meus primeiros filhos, por exemplo, talvez tenham tido acesso a um pai que acreditava que amor era botar comida na mesa, era botar eles numa escola particular. E não um pai que beijava, que tocava, que sentia, que se conectava. Entende? Sim. Quando a gente fala desses 70%, é disso que nós estamos falando. Aí você vem, depois disso, você tem um processo de governo militar no Brasil, com agenda de repressão super sólida, culturalizada, aceita, massificada, onde o pai tinha que ser chamado de senhor. Onde o Jornal Nacional começava, o pai tinha que mandar todo mundo calar a boca, a criança tinha que dormir. A hora que o Jornal Nacional começava, a criança tinha que ir para a cama. Sim. Porque o pai precisava prestar atenção ali, porque talvez o governo mandasse uma informação importante ali. Não era por acaso. Então, você tem um pai que ele treina o filho para que esse filho seja alguém extremamente disciplinado, porque ele sabe que se esse filho for para a rua e não for disciplinado, não senhor, sim senhor, ele pode ser confundido com um comunista e ser morto. Então você tem uma cultura de educação e de espelhamento paterno que vai para um outro lugar. Aí passa esse processo, aí você tem aquele pai que obviamente ainda reproduziu essa lógica, até a hora que um disse, você é completamente diferente. Você de outro jeito. Aí vira um pai que vai para o outro lado. Que, porque meu filho pode, liberdade do meu filho, liberdade, não sei o quê. Aí você produz uma sociedade permissiva. Onde os filhos fazem um monte de coisa que não pode. Aí você tem uma maior drogadição, aí você tem uma explosão da violência, você tem uma baixa adesão a processos educacionais de qualidade. Sim. Aí a nossa geração agora, a gente está tentando o seu equilíbrio. De, eu vou dar beijo. Porque, desculpa, a gente ainda não sabe o que é ser pai. E eu acho que isso só vai mudar também quando todo mundo arregaçar realmente as mangas e fazer para isso, começar a levantar essas bandeiras, né? É igual a questão da mulher poder votar. Alguém teve que ir lá e fazer alguma coisa para isso acontecer. E eu vejo isso hoje. A gente tem pessoas, graças a Deus, a gente está começando a fomentar mais isso, a gente trazer mais informação, até para o pai ter essa conscientização também, né? Que eu acho que a mãe já acaba se conscientizando já pela trajetória que vai acontecendo, né? É igual você tá usando calça, Nath. Houve uma época que mulheres não poderiam usar calça. Sim. Aí Coco Chanel virou e disse, mulher tem que usar calça. Aí veio a briga e tal, movimento feminista, tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí deu todo aquele negócio, não sei o quê, mas eu vou dizer uma coisa pra você. Você não botou calça hoje pensando na Coco Chanel, né? Não. Você botou calça porque era melhor botar calça, né? Eu acho, minha irmã, que chega uma hora que a mudança se naturaliza e se impõe de uma forma na vida que independe dessas lutas, dessas leis. Ser um pai afetivo, ser um pai conectado é bom. É igual usar calça. Sim. É bom, independentemente das narrativas, é bom chegar em casa, depois de um dia de trabalho, deitar com as crias no tapete, ganhar cheiro no cangote, exorciza qualquer espírito obtuso que esteja querendo. Eles higienizam demais. Porque eles vêm com uma energia de bondade. E eu não estou falando só da criança típica, estou falando de criança. Você falou uma coisa que eu achei interessante, que é todo pai tem que ficar pelo menos 10 minutos com os seus filhos para criar essa conexão, né? Cara, eu vou dizer uma coisa para você que é o seguinte,
A paternidade, apesar de parecer que é uma construção fictícia, ela não é. E a paternidade não é substituível. Exato. Eu vou dizer para você que, olha, a maioria das pessoas, homens e mulheres, acham que pai é artigo de luxo. Não é. Quando falamos da realidade da neurodivergência, isso se acentua ainda mais. Sim. A paternidade, ela está diretamente ligada à segurança do indivíduo. O quanto ele se vê disponível e capaz de olhar para o mundo e enfrentar o mundo à sua volta. Quando a criança não tem a presença paterna, principalmente a criança neurodivergente, autista, deficiência intelectual, síndrome de Down e outros cenários, Sim. essa criança, ela tem no seu íntimo uma insegurança, porque ela não foi aceita. Sim. E essa não aceitação, mas meu filho é autista, ele não entende nada. Entende sim. Ah, não, meu filho tem deficiência intelectual e não entende nada. Ele entende sim. E ainda mais ele não sendo aceito pelo próprio pai, né? Essa não aceitação, e eu vou te dar um exemplo de como isso compromete. Nós temos no nosso corpo um conjunto de músculos que são os esfíncteres. Está na boca, né? O esfíncter é todo aquele músculo. Tudo que a gente tem no corpo que abre e fecha é controlado por esse conjunto de músculos, que é o esfíncter. Então a gente tem os olhos, que tem esfíncter, a gente tem a boca, tem o nosso ânus, tudo isso tem esfíncter. Sim. Quando nós estamos com medo, nós adultos estamos com medo, geralmente 3 coisas acontecem. A gente não dorme, você está muito apavorado, você não dorme, porque o seu cérebro diz, não fecha esse esfíncter, mantém ali, você está inseguro. Você não consegue se alimentar bem, olha o esfíncter de novo, e você, não consegue se alimentar. O que o cérebro está dizendo? Não coloca um corpo estranho porque você precisa ficar inteiro. Estabiliza, estabiliza. Então essa falta de apetite quando a gente está muito nervoso, não, Manuel, quando eu estou nervoso demais eu como pra caramba. Bom, aí é um outro contexto de questão psicológica. Mas o extremo nervoso, sei lá, se você tiver caindo, um avião estiver caindo, você não consegue nessa hora dizer, quero comer. Não. Não é sobre isso. Travar inteiro. E muitas vezes tem gente, por exemplo, que não consegue fazer cocô fora de casa. Sim. Por quê? Quando você está sentado no momento da evacuação, você está muito vulnerável. Seu corpo diz, não vai para essa vulnerabilidade. Isso acontece, esses 3 momentos acontecem quando você está inseguro. E quer ver uma outra coisa interessante? É muito comum você encontrar em crianças neurodivergentes seletividade alimentar. Por quê? A criança não tem segurança de botar um corpo estranho na boca. Ai, filho, experimenta ervilha. Filho, experimenta feijão. Filho, a criança não tem segurança. E eu te digo, quando eu estava trabalhando na Globo, que eu tinha uma convivência muito menor com os meus filhos, a intolerância, a seletividade alimentar era muito maior. Quando eu fiquei mais próximo das crianças, reduziu a seletividade alimentar. A segurança que você trouxe, o acolhimento que você trouxe para eles, que né? não estava existindo. Exatamente. Você tem, por exemplo, os distúrbios do sono. É o quê, gente? É o corpo dizendo, não fecha esse olho, não dorme, não entra no REM. Se você entrar no REM, acabou. A criança está insegura, ela não consegue fechar, porque o seu esfíncter ocular não está aceitando. O desfraude, que em muitas crianças... Eu falo que meus filhos hoje batalham para chegar ao desfraude. Então... Que também é uma segurança, que né? Que também é uma segurança. Sim. E a gente está falando da segurança gravitacional. Então, assim, a ausência paterna compromete o desenvolvimento global da criança. Nós não estamos falando só de códigos morais. Estamos falando de desenvolvimento global, estamos falando de questão prática. E aí, nessa hora, eu não posso virar para a mãe e dizer para ela, olha, eu entendo você, eu entendo ela, e eu entendo. Mas eu, como pai atípico, e como uma pessoa que está muito voltada para isso, eu preciso pensar na criança.
Ah, mas ele não pensou na criança. Erro dele. Sim. Erro dele. A questão toda, Nath, é que nós não podemos atribuir a essa mãe a responsabilidade de educar esse pai. Não, não tem como. Não posso fazer isso. Essa mãe já está sobrecarregada com a rotina da criança, ela negligenciou toda a sua dignidade para cuidar dessa criança, ela vive num estado de nervos que alguns estudiosos apontam que é mais intenso do que um soldado em combate. Ela perde trabalho, perde às vezes o amor que ela tem pelo trabalho também. Amor, assim, ó. E ela perde o amor pelo filho. Sim. Que a gente precisa falar sobre isso. Lógico. Chega uma hora que a mãe, ela não quer olhar para a cara da criança. Porque a criança representa para ela um ponto de estresse que, por um lado, ela ama o filho, não é que ela perde o amor. Ela perde o prazer da convivência. Mas a gente vê hoje muitas mães fazendo vídeos falando: eu odeio o autismo. Sim. Eu odeio meu filho com autismo. E não é que ela odeia a criança, que ela não gosta do filho dela, mas que ela não gosta do que isso gera no filho dela. Que ela não consegue olhar o filho dela como ela criou toda a expectativa da vida dela. Eu sou uma pessoa que compreendo perfeitamente o que elas estão falando. Sim. Eu odeio o autismo. Eu odeio a manifestação do autismo no corpo dos meus filhos. Sim. Eu odeio isso. Eu não vou virar para você, eu acho a crise de regulação fofinha. Não acho. Eu acho distúrbio de sono. Não acho. O que você acha que as pessoas ainda não sabem sobre o autismo? Eu acho que tudo, cara. Muita coisa, né? Eu acho que tudo. E quando eu falo as pessoas, eu incluo a ciência, eu incluo Sim. todo mundo. Mas eu acho que nós estamos engateando num lugar, Nath, porque tudo que nós temos de estudo sobre o autismo e todas as técnicas aplicadas, elas são de um lado do planeta. Eu, por exemplo, ainda não vi nenhum estudo sério feito sobre o efeito, da capoeira na vida de uma criança autista. E a capoeira trabalha uma série de situações, a tolerância sonora, a segurança gravitacional, ritmo, convivência em grupo. Tem uma série de fatores que a capoeira trabalha. E quando você conversa com mestres de capoeira, todos eles relatam que recebem crianças autistas e criam. Eu nunca vi um estudo sobre isso. Por quê? Porque não se fala, porque existe um preconceito. Sim. O esporte traz muito, né? A gente chegou até a ir no Real Madrid e lá tem um centro que eles fazem sobre isso. E aí, como que você traz a criança que é autista? E a gente conversando com um dos diretores da fundação, ele falou, cara, teve pai que ele olhou pra mim e falou, obrigada, meu filho não conseguia ficar numa fila. E depois que ele foi inserido no esporte, ele hoje eu consigo ir numa fila com ele numa loja e ele fica tranquilo. Então, eu acho que isso também, o esporte também, ele ajuda muito essa criança. Eu acho que ainda não é tão falado sobre isso. Eu acho que é. Então, assim, é exatamente nesse lugar. A gente precisa expandir o nosso leque de visão sobre e romper a nossa agenda de preconceitos. Sim. Porque da mesma forma que a chegada do autismo, apesar de eu odiá-lo, foi uma janela de expansão do meu olhar e da minha consciência, eu acho que a gente precisa ter, porque o que uma escola de samba faz na vida de uma criança autista? O que dá para entender sobre isso? Então, qual o efeito da fé sobre uma criança neurodivergente? Eu brinco que eu falo assim, até hoje eu nunca encontrei uma mãe atípica que seja ateia, que não confie em Deus, que não acredite em Deus. Porque todas elas se voltam pela fé, é o que a gente se apega, né? Então, eu acho que... É por isso que eu digo que a gente não sabe de muita coisa. A sua fé mudou depois do diagnóstico dos meninos? Eu não digo que a minha fé mudou, mas ainda bem que ela estava aqui. Depois do diagnóstico deles. Eu sempre tive muita tranquilidade com a realidade depois que ela foi aceita. Eu, obviamente, tenho a minha neurodivergência e a minha neurodivergência ela me faz produzir soluções muito rápido. Né? Então, a partir do momento que, beleza, está posta,
a situação. Eu começo a produzir soluções em cima da situação. Tá. Eu sou uma pessoa que não fico lamentando os problemas da vida. E isso é da minha personalidade, mas isso também é da minha condição neurológica. Eu tenho superdotação e eu tenho TDAH. Então a minha tendência é produzir solução. Uhum. E como você chegou nisso, Manuel? A minha condição neurológica? Sim, através dos meus filhos. Foi depois deles? Porque assim, eu sou pai, a condição do autismo em crianças, de acordo com os estudos dos geneticistas, vem principalmente do homem. É o homem que leva o autismo para o corpo da criança, na maioria das vezes. Uhum. Então, assim, se eu tenho 2 filhos autistas, alguma coisa deve ter em mim. E aí nós fomos fazer o estudo genético. Uhum. E aí chegamos a partir do estudo, fizemos a busca, a investigação e vimos, Manuel, esse é o seu cenário. E como foi receber esse diagnóstico para você? Eu achei que a sociedade iria me acolher. Não acolheu. Não. Pelo contrário. Se acumulou uma série de outros preconceitos que já existiam. Ele é autista, né? Entendeu? Então, eu estou comentando aqui, mas é uma coisa que eu evito comentar. Sim. Porque a sociedade vê diferente. Mas eu acho que é tão importante a gente falar sobre isso, né? Porque mas tem muitas famílias que estão entendendo o diagnóstico agora também. Eu sei, mas quem paga a conta depois sou eu, né, cara? Quem deixa de ser chamado para um trabalho sou eu, né? Sim. Então, assim, por mais que seja importante falar, existe um passivo que é meu. Andréa Werner veio aqui e falou exatamente sobre isso. Então, as pessoas colocam esse verniz social da neurodivergência como impeditivo para muitas coisas. Óbvio, hoje eu entendo o quanto a minha neurodivergência, hoje minha neurodivergência é tratada, faço terapia, tenho conforto medicamentoso, tem todo um arcabouço de cuidado, mas eu entendo como nos últimos 42 anos a minha vida de neurodivergente não tratado me levou para lugares extremamente dolorosos. Que se você tivesse esse diagnóstico Meu Deus do céu, muito antes, seria diferente. Meu Deus do céu, você não faz ideia de como teria sido minha vida. Que é o conforto que você consegue hoje dar para os seus filhos com o diagnóstico e entender a necessidade deles, né? Então, assim, eu acho que quando o pai se propõe a entender, ele de fato vira uma pedra angular no tratamento dos filhos. Porém, a gente não pode querer que a mãe cuide disso. Essa mãe não vai cuidar disso, ela não tem essa obrigação, ela não tem obrigação nem de reconhecer o mérito desse pai. Sim. É tanta mágoa, é tanta dor, é tanta tristeza, ela foi tão lesada que nós não podemos exigir da mãe que ela diga parabéns porque você agora é um bom pai. Não. A mãe não tem essa obrigação. E o homem não pode se sentir magoari porque a mãe não chegou para ele e disse que legal, parabéns. Ela não tem essa obrigação. Os anos que a ausência paterna tirou da vida das mães não vão voltar só porque agora você abriu teus olhos. Não. Mínimo é uma obrigação, né? O pai, ele precisa se conscientizar disso. Você não é um cachorrinho adestrado para querer biscoito. Primeira coisa. Ai, Manuel, você é um pai tão legal. Esses dias eu postei na minha rede social. Eu disse, gente, não tem essa de pai legal. Eu sou só um pai que está fazendo o que as mães sempre fizeram. Eu não sou exemplo por causa disso. Precisa de troféu, né? Não, cara. É isso, não tem que ganhar parabéns por você estar exercendo a sua função. Bom, então assim, isso é uma parte da história. A outra parte é, beleza, se não é a mulher que vai cuidar, quem é que vai puxar o cara? Nós homens. Nós homens. A gente consegue reunir os amigos para o futebol, a gente consegue reunir os amigos para falar bobagem no bar, a gente consegue reunir os amigos para falar de celular, a gente consegue reunir amigo para ver carro, consegue reunir amigo para um monte de coisa. E nessas reuniões de homem,
nós somos extremamente codificados. Se tem um amigo ali, por exemplo, que bate na mãe, não serve para estar no nosso grupo. Esse cara bateu na mãe dele, esse cara espanca a mãe dele. Se tem um amigo que é um predador sexual infantil, esse cara não serve para nada. A gente tem nossos códigos de excelência. Mas se tem um cara que é pai atípico e abandonou o filho, não necessariamente a gente expulsa o cara, ele fica. Por que tem alguns pecados que a nossa masculinidade aceita, que não é nem a nossa masculinidade, é um pacto narcísico da masculinidade. E esse pacto narcísico da masculinidade às vezes envolve mulheres. Sim. Por que tem algumas situações que esse pacto narcísico da masculinidade aceita e tem outras situações que ele não aceita? Não é um papo de roda de bar, né? O homem não chega para falar, e eu e o Robson a gente conversa muito sobre isso, de você recebeu um diagnóstico, você é um amigo nosso. Hoje eu tenho total liberdade, e o Robson também, para chegar para esse pai e conversar. Mas não é um assunto que o cara chega e fala assim, galera, recebi um diagnóstico de autismo e tô sem saber o que fazer. E os caras vão lá e vão conversar e vão abraçar. Falta Amor, isso, né? Homem é o seguinte, se o cara chega e morreu a mãe do cara, você sabe como é que a gente trata um outro? Já parou para imaginar? Não. Se uma mãe de uma amiga sua morrer, como é que você trata ela? Largo tudo e vou cuidar dela. E aí, meu, tua coroa morreu, né, mano? Ô, meu, meu sentimento aí, certo? Ô, meu, a coroa era firmezão mesmo, tá ligado? Ô, meu, se precisar de alguma coisa, tamo aí, tá ligado? Não, meu, tô bem. É foda, mano, a coroa, mas tô inteirão. Valeu, ô, meu, ô, meu, tu é. E acabou. Sim. Amor, é isso. Precisa ser falado mais, né? Vamos falar sobre sentimento. A gente não sabe lidar com a morte da mãe do amigo. Que dirá lidar com o fato do filho do amigo ter autismo? Nós homens não temos repertório para falar de emoções. Beleza, mas então vamos esperar a sociedade produzir repertório de emoções para depois falar? Não. Eu, por exemplo, juntei grupos aí para falar de homem. Amor, beleza. Os homens apareceram? Aparecem, porque assim, entre nós tem a troca de ideia, tá ligado? E aí tem que puxar. E aí, meu? E a cria? Não, negão. Eu gosto do moleque, mas a mina lá é maluca, né, negão? Falei, ela é maluca? Bom, negão. Eu nunca vi um maluco sustentar uma criança. O que eu vi foi maluco abandonar a criança. Quem é o doido desse rolê, negão? Não, negão, tu não tem ideia, negão. Chego na casa lá, só falta dar na minha cara, negão. Eu falei, bom. Ô, negão, tu meteu o pé, né, pai? Olha o que tu fez. Ah, negão, mas tu tá por ela ou tá por mim? Não, negão, tô pela criança, negão. Mas tu imagina pra essa criança chegar na escola, não faz ideia de quem é o pai? Não, negão, convivo com ele, eu vou lá, vejo ele lá. Só que assim, ela me chantageia, tá ligado? Fica lá querendo suspensão. Falei, negão, tu dá 400 conto por mês, negão. Tu acha que 400 vira onde? É papo de vagabundo. De achar que tá certo ainda, né? É papo entre nós. Tem um lugar dessa comunicação que vocês não podem nem estar presente. Porque se vocês estiverem presentes, contamina o processo. Sim. Do mesmo jeito que vocês, mulheres, têm um momento de conversa de vocês, que vocês precisam da individualidade feminina para construir um processo de autonomia. E que se tiver um homem presente, esse homem vai contaminar a construção. Sim. Ele vai tirar a segurança da fala. Se nós tivermos uma roda de 10 homens e você presente, eles não vão conseguir chorar. Com certeza. Não conseguir se abrir realmente sobre o sentimento. Não, porque o cara precisa meter o macho alfa. Agora, quando tá só entre nós, é muito comum eu estar conversando com o cara, principalmente quando eu tô conversando tete a tete. Eu vou, quando eu vejo o cara tá desabado chorando. Então, assim, tem um lugar que é nosso. Então, a paternidade atípica, ela precisa ser visitada por nós homens, resgatando
os outros homens. Sim. E é um serviço que vocês, mulheres, não vão poder fazer por nós. Por isso que eu acredito que seja possível. Eu hoje estou chamando as empresas, hoje nós temos aí 90% dos postos de trabalho em algumas empresas são ocupados por homens. Eu estou me colocando à disposição para me aproximar das CIPATs dessas empresas, de começar um processo de construção com esses homens nesse território. Conscientização, né? E abertura de possibilidades. Foi aí que surgiu a cartilha Pai Atípico? É muito interessante, essa cartilha ela nasce do desejo de ler algo que eu não tinha encontrado para mim. Nós criamos esse símbolo, né? Esse símbolo é o cruzamento do símbolo da neurodivergência, que é o infinito colorido, com o símbolo da masculinidade apontando para cima. É o símbolo do pai atípico. É o símbolo da paternidade atípica. E aí, nessa cartilha, nós estamos tentando trabalhar com os pais coisas básicas do processo. Sim. Básicas que ele pode fazer dentro de casa, que é construir uma boa comunicação, que é ampliar o seu leque de validação. Tem uma frase que eu coloquei aqui, ó, que é: pai não ajuda, pai faz a sua parte. Exatamente. Porque o pai que se considera consciente, ele vira e diz: eu tô ajudando a minha esposa. Não, cara, você ajuda quando carregar essa cômoda é a sua obrigação é carregar essa cômoda e eu vou te ajudar. Agora, quando é a nossa obrigação carregar a cômoda, aí não é ajuda, amor. Não. Você pega numa ponta, eu pego na outra. Obrigação. Obrigação. Aí nós estamos falando de obrigação. Sim. Então, essa cartilha ela traz exatamente esses pontos e até onde o pai pode ser útil no processo. Sim. Até onde ele está sendo inútil no processo. A importância também dos pais acompanharem nas consultas, por exemplo, que isso eu não falo nem sobre o pai atípico, né? Até o pai que não é atípico já não está presente nessa rotina do dia a dia da criança, né? Na maioria das vezes ele é o Uber, né? Sim. Ele é o cara que leva, assim, quando ele é muito, muito bacana, ele é o Uber. A gente fala sobre isso aqui também. Essa cartilha não é conceitual, é só dicas práticas. É só dicas práticas, então o que você deve fazer em situação de consulta, a lista de remédios dos seus filhos. Eu tenho um pai, por exemplo, que não faz ideia do que é risperidona. E o filho tem 12 anos e é autista. E o pai não sabe o que é risperidona. Eu falo, cara, que doideira é essa, cara? Sim. Então, assim, a partir do momento que ele tem algo que ele pode recorrer, isso ajuda. Ajuda porque, assim, o cara... então é isso. Sim. Tem uma coisa que eu falo pra galera que é o seguinte: existe um luto do pai. Existe um luto que aconteceu. Sim. E esse cara nem se dá conta que está nesse lugar. E às vezes quando ele começa a olhar a cartilha, ele fala: saquei. Sim. É o luto de diagnóstico, né? Que ninguém fala sobre isso, ninguém quer falar sobre isso. E que realmente você cria uma expectativa para a vida do teu filho. E o luto, ele tem 5 fases, né? Sim. Geralmente o pai vai embora na barganha. Ele tem a negação, depois ele tem a raiva, que é quando ele fica... a casa vira um inferno, e depois tem a barganha, que é quando ele troca a criança ou por uma outra família, ou por uma vida de balada, ou ele troca essa criança, porque ele não quis entrar na depressão, e a depressão não necessariamente é o estado depressivo, mas é um mergulho dentro de si da situação para que você tenha a noção real, e depois você tem a aceitação. Geralmente o pai acaba no 3º estágio do luto. Geralmente é aí que ele vai embora. Por isso que eu estou dizendo a você que jogar o cenário do pai atípico somente no comportamento do pai pode ser um pouco equivocado. Sim. Existe um grande cenário de ser vergonhense? Existe. Claro que existe. Existe um grande cenário de irresponsabilidade? Existe. A mãe que está aí braba comigo assistindo esse vídeo agora, porque o traste não ajuda em nada, ela tem razão? Sim, minha amiga, você tem razão. Você tem razão e eu concordo com você. A questão é que não é só isso. É muito mais profundo, né? E é exatamente nesse lugar, mas eu não quero que a mulher que está nos assistindo agora
que ela ache que ela tem obrigação de resolver esse problema. Não. Ela não tem obrigação de resolver esse problema. E essa cartilha, ela tá liberada para todo mundo? Como que as pessoas conseguem ter acesso a ela? Você sabe que foi muito doido, que eu realmente achei que ela não teria tanto interesse assim. Eu faço porque eu faço palestras para empresas, faço palestra para prefeituras, faço palestra para espaços públicos, fundações e tal. E geralmente eu saía e as pessoas ficavam querendo saber mais. E aí eu falei, gente, vamos fazer uma cartilha e a gente Sim. deixa lá. Perfeito. E hoje essa cartilha só é entregue nas minhas palestras. Legal. Então hoje quando você, sei lá, me chama para fazer uma atividade dentro da sua empresa, dentro do seu espaço, nessa atividade está incluso a entrega da cartilha. E agora o meu time está vendo uma forma, se a gente vai disponibilizar para venda, para a pessoa baixar, estamos vendo o que a gente vai fazer. Já estamos em produção agora da cartilha da avó, da Legal. cartilha do professor, de outras pessoas, porque a gente está vendo que a realidade atípica, ela também está nesses outros cenários sociais e que essas pessoas também estão perdidas. Pra gente disponibilizar nas escolas também, né? É Pra gente ter um fundamental. pouco mais de inclusão nas escolas, Que é a né? cartilha do colega do autista. Exato. Então, assim, nós estamos pensando, porque você imagina, tem uma mãe que veio falar para mim, falou, você tem que fazer a cartilha da avó. Falei, mas eu não entendi. Ela disse, entendeu? Meu filho que é autista vai para lá, ele tem intolerância à lactose, ela dá o pudim que ele pediu. O menino lá não toma banho sozinho, não veste. Ela começou a dizer todas aquelas coisas que a avó sempre fez. Mas no caso da criança autista, o que a avó estava fazendo estava comprometendo o programa de desenvolvimento da terapeuta ocupacional. Isso é interessante o que você está falando, porque eu tenho várias avós que assistem o Voz das Mães para aprender como lidar, tanto com a criança quanto com as mães. E a avó, ela não consegue, às vezes, ter aquela rigidez necessária. Eu falo porque eu, como pai, vou dizer um negócio pra você. Eu sou um problema dentro de casa. Porque a Dinorá, ela é mais, né, que ela conversa, né, eu tenho TDAH, a Dinorá não tem TDAH, então ela consegue ser um pouco mais focada, apesar dela ter autismo também, e tem um cenário de superdotação, ela não tem TDAH. Eu tenho o meu TDAH, que é o que ajuda também, porque aí eu desligo das coisas. Dentro do cenário, a Dinorá, ela joga durinho com a molecada. Então, sei lá, eu tô parado ali no meio do corredor. O moleque quer passar, ele pula no sofá e dá uma cambalhota. Aí, deu uma cambalhota. Ela volta e diz, por favor, não deixe ele dar a cambalhota, ele tem que passar por você e pedir licença. Porque nós temos que normalizar essa relação social dele. O que ele está fazendo é bonito, mas o que ele está fazendo, ele está burlando um processo comunicativo. Vocês têm que estar os dois ali na mesma linha, né? Aí eu, não, é verdade. Aí quando o moleque vai, ela estica aquele pescoço. Aí eu, ô filho, pede licença. E ele olha pra mim, né? Porra, nossa, pede licença, ele, licença. Isso aí, passa aí. Porque, menina, eu sou o permissivo num lugar que você não tem noção. Tipo, o banho das crianças. Sou eu que dou banho todo dia. Amor, primeiro, eu tenho um filho autista de 7 anos, o menino é grande, e ele é um menino que ele tem uma vulnerabilidade muito acentuada de relações sociais. Então ele seria uma ótima vítima para um predador sexual. E eu sou aquele pai que durante o banho eu dou a jerica no corpo inteiro, dou toda aquela geral, vendo se tem alguma manchinha, se tem alguma coisa, tal, não sei o quê. Ou o predador sexual, ou a violência de alguém apertar ele de maneira... né? E a hora do banho é quando eu faço isso. Então eu vou lá, eles tomam banho, eu coloco lá a galinha pitadinha, bolha de sabão, estão lá tomando banho, tal, não sei o quê. Sai do banho, eu estou sentado no vaso, com a toalha, e vou secar. Enquanto eu estou secando, sopro barriga, dou beijo no sovaco, não sei o quê, e tô dando aquele geral. E pra mim é um momento extremamente gostoso. Momento de conexão também de vocês, total, né? E outra coisa, eu tô na altura do olho dele, então assim, ó, agora ele já tá um pouquinho mais acima do meu olho nessa hora, rola um negócio ali, você entendeu? E aí eu mando abrir a boca pra eu ver. Só que na hora disso, quando é que você vai parar com isso?
Falei, pô, mas é o meu momentinho. Ela disse, tudo bem, mas esse menino não veste a roupa sozinho. Esse menino não se seca sozinho. Você tá atrapalhando. Cara, deixar de fazer isso pra mim é uma dor, Natália. Você não tem noção. Então, Manuel, mas será que nesse momento não tem um outro jeito? Para você também não perder como pai essa conexão com o filho? Eu penso muito sobre isso, porque às vezes a gente coloca muitas regras que tem que ser tudo tão certo. E eu sempre fui essa pessoa de querer tudo do meu jeito. E isso é uma coisa até que a gente traz como pai, porque, sei lá, acho que com 3, 4 meses o Robson pegava o Vini para me ajudar na madrugada, para compartilhar. E aí ele foi trocar ele, e o Vinícius não parava de chorar e tal, e eu entrei no quarto e falei, daqui, você não sabe fazer, né? Aquele puerpério maravilhoso. E aí ele olhou pra mim e falou, tá bom, se eu não sei fazer, então toma e faz você. E aí naquele momento eu falei, cara, errei. Eu acho que ele tem que fazer do jeito dele, e eu também não tenho que ficar em cima ali. E eu acho que às vezes a gente quer colocar também os nossos filhos numa bolha, e muitas vezes não deixa o pai chegar também e estar ali presente. Eu acho que... Existe, mas assim, eu acho que nós homens temos que entender o seguinte, existe quilômetro rodado, e a mãe tem quilômetro rodado. Com certeza. Até porque ela que tá o dia inteiro A mãe ali, tem quilômetro rodado. Eu tô com meus filhos desde que eles nasceram. Sim. Desde a primeira hora que nasceu até agora, eu tô com eles. Mas esses dias eu desci e esse dia, acho que foi anteontem, o Ezequiel tava tossindo muito. Aí eu perguntei, Preta, qual é o xarope que tem que dar pro Ezequiel? Que ele tá tossindo muito, porque tem xaropes que dá pra um e não dá pra outro e tal, e eu tinha esquecido. E ela disse, não é... Ela disse, o remédio dele agora é a lavagem nasal. Falei, tá, mas qual é o xarope? Ela, é lavagem nasal. Fiquei puto. Falei, pô, mas custa me dizer o nome do xarope? Não tem mais xarope. É lavagem nasal. E aí tal, não sei o que, eu falei, porra, né? Falei, lavagem nasal, pra eles é um caos, porque eles têm a questão sensorial e tal. E depois eu fui entender, né, velho? É isso, tem quilômetro rodado ali. Sim. Tem quilômetro rodado. Sabe o que tá fazendo. Então, nós homens, no afã, quando a gente passa pela parte de aceitar que temos que ser pais presentes, aí a gente vai chegar para colocar nossa presença e a nossa presença vai ser contraposta. Sim. Ela vai ser interditada no processo. Sim. Porque aquela mãe está cuidando daquela criança há anos. Além de você se dispor a cuidar dessa criança, você vai ter que agora conquistar essa mãe. A confiança também, né? Para que ela confie em você para cuidar. Sim. Você vai ter que conquistar. E o cara fala, meu Deus do céu, quer dizer que eu vou ter que agora conquistar ela também? Vai, amor. Vai ter que conquistar ela. Com certeza. Então, eu entendo essa coisa. Quando a Dora vira para mim e fala, porque, cara, para mim é muito gostoso aquele momentinho. É muito delicioso. Mas isso vem desde a vida intrauterina, amor. Você tava com o Vinícius na barriga, ali, pá, não sei o quê. Aí você falava, oi, filho, ele chutava. Aí você comia chocolate, ele chutava. Aí ele tava apertando ali, empurrando o pezinho na sua bexiga, você não podia ir no banheiro. Filho, para, que a mamãe não precisa... Aí ele parava. A conexão é muito longa, né? Conexão existe. Aí, o seu marido chegava, cadê o bigodinho do papai? Moleque parado. Cadê o bigodinho do papai? Aí o pezinho da criança passava. Ele é lá, ele chutou porque eu falei. E você, sim, meu amor, ele chutou. Talvez ele não tenha nem chutado porque falou, chutou porque comeu chocolate. Papai, ele chutou porque você falou. O papai... Entendeu? Sim. Porque nós, homens, temos uma conexão que está ainda um pouco atrasada. Com certeza. Com a criança. Então, quando a gente consegue ter essa conexão, é tão mágico pra gente, sim, que a gente tem uma puta de uma dificuldade de abrir mão dela. Assim, ó,
é muito doido que quando o pai descobre a beleza do amor, ele fica pateta num lugar que a mãe olha e fala, meu Deus do céu, o que é isso? Sim. Menina, você precisa ver o que é eu com minha filha. Precisa ver. A Marina já olha pra minha cara, amor, eu com a minha filha rapa a minha cabeça. Ela tem 25 anos e eu tô querendo que ela e o marido dela venham morar na minha casa. Bom. Amor, é isso. Ah, com os meninos você é assim? Mais ou menos. Os meninos mais velhos tomam um pouco mais de sacode. Mas minha filha... Menininha do papai. Amor, pisa na minha cabeça. Por quê? Porque é experimentar um afeto Sim. que não existia. É por isso que eu digo que quando o pai, atípico ou não, mas principalmente você que é pai atípico, quando você experimentar o amor, se prepare que assim, ó, cara, se você acha que o seu time fazer um gol é uma forte emoção, se você acha que curtir um samba, tomar uma cerveja, passar uma noite que você teve na sua juventude com aquela menina maravilhosa, se você acha que isso te trouxe alegria, você não faz ideia do que é essa criança. É verdade. É assustador. Geralmente o que eu digo para as pessoas é o seguinte, ser pai se dá nessa intensidade. Eu viro para os caras e falo, mano, se tiver pegando fogo no avião, tem sua mãe e outra pessoa, você consegue imaginar um cenário em que você deixaria sua mãe e pegaria outra pessoa? Fala não. Eu falei, quando você é pai, você vê. Com certeza. Você olha para a mãe e fala, desculpa, mãe, e leva teu filho. É verdade. Isso é ser pai. É muito intenso, é muito maluco isso. Então, quando nós homens nos damos conta do que foi perdido, cara, a gente corre atrás que nem doido. E eu acho que a minha luta para trazer o pai atípico é para que ele experimente essa alegria. Sim. Cara, é uma alegria avassaladora. Avassaladora é você conseguir, sei lá, fazer seu filho comer de colher. São pequenas coisas na rotina, né? Que às vezes as pessoas perguntam para mim qual foi o momento mais emocionante da minha vida, assim. E eu vou dizer a você que eu conheci Mandela, eu fiz cobertura de guerra, cobertura de Copa do Mundo, já fui sequestrado trabalhando. Cara, já todos os grandes fatos jornalísticos dos últimos 15 anos eu estava. Incêndio da Boate Kiss eu estava, queda do avião da TAM eu estava, queda do avião da Chapecoense eu estava, fiz uma série gigantesca e fiz uma cobertura muito intensa da Covid-19. Amor, não tem fato jornalístico que eu não tenha estado. Mas se você me saltei de bungee jump, Sim. todas essas coisas, né? Nadei com tubarões, vivi tudo isso. Sabe qual foi o momento mais intenso da minha vida? Eu estava fazendo uma série pro Fantástico e a Dinorá morava aqui em São Paulo com as crianças. E o Ezequiel, ele sempre teve a relaçãozinha complicada com cocô. Só fazia cocô comigo. E aí eu fiz essa série e tal, tive que ir lá terminar a série no Fantástico no Rio de Janeiro, lá na Globo do Rio, e passei 3 dias lá, né, porque estava editando, gravando e tal, não sei o quê. E aí a Dinorá liga e fala, o Ezequiel tá com a prisão de ventre muito delicada e o bolinho fecal assim estava evidente na barriguinha dele, né? Aí eu expliquei lá pro diretor e tal,
fiz tudo o que precisava fazer e tentei voltar para ver o que estava Sim. acontecendo. Daqui a pouco eu ia até com ele no médico. E aí quando eu cheguei, ele estava andando já. Eu me lembro quando eu abri a porta, ele olhou para mim e ele não era verbal na época. Mas eu consegui ver a alegria dele quando me viu. E aí eu olhei para a barriguinha dele, tava aquela bolinha, né? A Nora falou, você tá vendo? Eu me lembro que assim, eu só soltei as malas e peguei ele no colo e fui conversar com ele. Falei, filho, papai tá aqui, vamos lá, faz forcinha com o papai. Aí ele me abraçou e eu, vamos lá, e eu, vamos comigo, faz forcinha com o papai. E ele começou a fazer forcinha, e aí ele segurava o meu rosto com a mão, e fazendo forcinha eu via que o olho dele dava uma regaladinha, e eu junto com ele, ele faz forcinha, vamos lá, faz forcinha. E ele começou a chorar, porque provavelmente o bolo fecal estava endurecido e estava machucando, e eu, Doendo. filho, vamos lá, o papai está com você, e ele fazendo forcinha, porque eu estava pedindo para ele fazer, ele estava sofrendo para atender o meu pedido, e ele fazendo aquela forcinha, e daqui a pouco nós dois estávamos chorando, porque eu chorava com a dor dele naquele momento, e quando ele conseguiu fazer aquele cocô, saiu para fora da fralda, sujou toda a minha roupa, e eu me lembro que eu sentei no chão da sala com ele, e a gente chorava. Foi muito maluco que depois eu peguei aquela fralda suja de cocô e fui mostrar para Dinorá, porque aquele era o grande troféu do dia. E aquilo foi mais importante do que várias coisas que você já fez na sua vida, né? Ser pai atípico é quando até cocô vira troféu. É verdade. Então, às vezes, eu acho que a gente precisa viver essa felicidade. Boa parte dos homens não tem noção do que está renunciando. É verdade. E a gente não pode, porque assim, a negligência desses homens tem a ver com a falta de caráter de alguns deles, mas tem a ver também com a falta de lugar para falar sobre isso. Sim, com certeza. Aproveitando, o que é inclusão para você? É você me chamar para dançar. Porque diversidade é só você me convidar para a festa. Quando você chama um menino neurodivergente para a festa, você está fazendo diversidade. Inclusão é quando você chama ele para dançar. A sociedade confunde diversidade e inclusão. Diversidade é uma coisa, inclusão é outra. Perfeito. A gente já está caminhando para o final. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os pais atípicos. Malhem perna. Tem que malhar perna. E quando eu falo malhar perna, é panturrilha, posterior de coxa e glúteo. Porque isso vai fazer com que você tenha um core bem estruturado e você vai ter uma boa circulação sanguínea. Esposa não é confidente. Não é ela quem tem que ouvir os seus anseios quando você descobrir a paternidade. Então, faça terapia. É a sua terapeuta que vai ter que ouvir essas coisas, não é a sua esposa. E não se esqueça que a sua esposa ela não é só uma mãe atípica e ela não é só esposa. Ela é mulher. Então lembre de lembrá-la que ela é uma mulher. E ela precisa ser mulher. Porque geralmente a femininidade da mãe atípica vai embora. Sim. E se você não lembrar ela que ela é mulher, ela vai esquecer que é mulher
e daqui a pouco você vai querer cobrar que ela seja mulher. Mas a maioria de nós homens nem sequer permite que a mãe atípica seja mulher. Perfeito. Manuel, obrigada por você Obrigado. topar participar. Acho que a sua representatividade na paternidade atípica é extremamente importante. Obrigado. Fico muito feliz de poder trazer essa voz aqui pra gente, que eu acho que a gente precisa ter esse outro olhar com os pais, e os pais atípicos precisam entender o papel deles na sociedade também, né? E acho que a sociedade também precisa entender Também. o papel do pai atípico. Porque quando um pai vai na empresa e fala que ele é um pai atípico, será que ele é respeitado como tal? Exatamente. Então, assim, o homem que não se reconhece e não se coloca como esse pai atípico, não é só pela sua safadeza, mas é porque o resto da sociedade não reconhece a existência desse homem, Perfeito. dessa condição. Então, a gente precisa naturalizar a existência desse cara. É isso. Espero que você tenha gostado. Não esquece de curtir, compartilhar e comentar aqui no vídeo. É muito importante a gente levar esse conteúdo cada vez mais para mães e pais principalmente também. Obrigada, até o próximo. Tchau, tchau. Ser mãe é dádiva que vem de Deus, porção divina para os que são seus. Ser mãe é ter paixão, é tentar o impossível, fazer o sonho se tornar real. Ser mãe